A esposa disse que queria ter um hobby para se sentir realizada, mas então ela começou a perder os eventos da nossa filha por chegar tarde em casa. Descobri que sua melhor amiga era, na verdade, sua parceira de caso. Minha esposa Jéssica, 34 anos, e eu, de 36, estamos casados há 8 anos. Nós nos conhecemos no churrasco de um amigo na faculdade. Eu estava terminando meu curso de engenharia e ela estava trabalhando como garçonete enquanto descobria o que queria fazer da vida. Nós nos demos bem imediatamente e nos casamos 2 anos depois. A vida era boa, muito boa mesmo. Temos uma filha incrível de 6 anos. Lembro do dia em que ela nasceu. Eu estava tão nervoso que quase desmaiei na sala de parto, mas Jéssica apenas riu e me disse para ser homem. Tenho trabalhado duro como engenheiro, às vezes trabalhando 60 horas por semana para garantir que possamos viver confortavelmente em nossa casa. Jéssica é dona de casa desde que Melissa nasceu. Na verdade, foi ideia dela. Ela disse que queria estar lá para Melissa, e eu apoiei essa decisão 100%. Nós tínhamos economizado o suficiente de nossos 2 empregos antes de Melissa aparecer, e meu salário cobria nossas despesas. Ela pareceu feliz com essa configuração por anos. Mas há cerca de 1 ano, as coisas começaram a mudar. Jéssica começou a falar sobre se sentir insatisfeita, como se ser esposa e mãe não fosse mais o suficiente. Tentei entender, tentei mesmo que fosse difícil para mim me relacionar. Toda a minha identidade está envolvida em ser pai e marido também, mas eu realmente amo isso. Talvez fosse diferente para ela porque eu ainda tinha minha carreira. Mesmo que eu trabalhe principalmente para sustentar elas, resolver problemas de engenharia e liderar projetos me dá algo mais para focar. Além disso, eu consigo interagir com outros adultos o dia todo, enquanto ela fica presa em casa assistindo a reprises de desenhos infantis com Melissa. Depois de um monte de conversas tarde da noite e algumas discussões, tentamos descobrir o que a deixaria mais feliz. Eu até sugeri que ela poderia voltar a trabalhar meio período, mas ela disse que não era isso que ela queria. Ela costumava pintar na faculdade, tinha todo esse lado artístico que eu mal conseguia ver mais. Quando estávamos namorando, ela passava horas trabalhando nessas pinturas abstratas estranhas em seu pequeno apartamento. Essa parte dela simplesmente desapareceu depois que Melissa nasceu. Olhamos para diferentes opções e, eventualmente, surgiu a cerâmica. Havia uma aula no centro comunitário que se reunia 3 vezes por semana enquanto Melissa estava na escola. Tudo funcionou perfeitamente, e pensei que talvez voltar para a arte a ajudaria. A aula não era barata, mas imaginei que valeria a pena se a deixasse feliz. Nós a inscrevemos naquela mesma semana, e eu até ajudei a montar um pequeno espaço de trabalho na garagem onde ela pudesse praticar. Nos primeiros meses, as coisas foram realmente muito boas. Nosso balcão da cozinha se tornou uma área de exposição para todos os seus projetos de cerâmica, muitas canecas tortas e essas tigelinhas que não eram bem redondas. Eu ainda tenho essa caneca de café que ela fez para mim no começo. A alça é meio torta e não cabe muito café, mas eu a usava toda manhã só para ver ela sorrir. Ela nunca melhorou muito em fazer coisas, mas esse não era realmente o ponto. O importante era o quanto ela parecia mais feliz. Ela começou a cozinhar esses jantares chiques novamente como costumava fazer quando nos casamos. Nós até começamos a fazer sexo com mais frequência, o que foi um bônus legal. Parecia que estávamos voltando a ser aquele jovem casal que não conseguia tirar as mãos um do outro. Então essa tal de Rebecca entrou em cena. Jéssica não parava de falar sobre ela, sobre o quão engraçada Rebecca era, sobre como Rebecca tinha viajado por toda a Europa, sobre como Rebecca estava passando por um divórcio e era tão corajosa sobre isso. Lembro de pensar que era bom para Jéssica ter uma amiga fora do nosso círculo habitual de mães do bairro. Elas começaram a sair para tomar café depois da aula, o que se transformava em bebida algumas noites. Eu até a encorajei no começo. Na verdade, fui eu quem disse para ela ir em frente comprar aquele vestido que ela queria usar na noite das meninas. Eu assistia a Melissa naquelas noites, pedia pizza e tínhamos noites de filmes de pai e filha. Parecia valer a pena porque Jéssica voltava para casa toda energizada e feliz, contando histórias sobre suas conversas e piadas da noite. Mas a porcaria começou a ficar complicada muito rápido.
As aulas de cerâmica, que deveriam ser 3 vezes por semana, de alguma forma se transformaram em encontros quase diários com Rebecca. Jéssica começou a perder coisas importantes, como se esqueceu da reunião de pais e professores de Melissa. Eu tive que sair mais cedo do trabalho para cobrir ela, o que irritou o meu chefe. Eu já estava trabalhando horas extras para pagar por essas malditas aulas de cerâmica, e agora eu estava tendo que sair mais cedo para lidar com as responsabilidades dela também. O que me deixou bravo foi quando o almoço de Melissa não foi embalado 3 vezes em uma semana. Minha filha de 6 anos teve que comer comida de refeitório porque sua mãe estava muito ocupada com sua nova melhor amiga para lembrar de coisas básicas. Comecei a ter que verificar todas as manhãs antes do trabalho para ter certeza de que Melissa tinha tudo o que precisava. Era como ter 2 filhos para cuidar em vez de um. Eu ficava dizendo a mim mesmo que isso era apenas temporário, como quando Melissa começou o jardim de infância e levou alguns meses para descobrirmos nossa rotina matinal. Todo casamento passa por momentos difíceis, é o que meu pai sempre dizia. Mas essa porcaria era diferente. Jéssica começou a chegar em casa às 23 horas, às vezes meia-noite, fedendo a álcool e a qualquer coquetel chique que estivessem bebendo. Lembro de uma noite em que ela chegou cambaleando 1 da manhã de uma plena terça-feira. Eu ainda estava acordado porque tinha que terminar alguns relatórios de trabalho, e ela mal conseguia andar direito. Quando perguntei onde ela estava, ela apenas resmungou algo sobre Rebecca ter problemas com o namorado e precisar de apoio. Era sempre alguma desculpa esfarrapada sobre Rebecca. O que realmente me pegou foi como isso afetou Melissa. Aquela garotinha costumava esperar na janela todas as tardes para sua mãe buscar ela no ponto de ônibus. Agora Jéssica estava atrasada com tanta frequência que tive que combinar com o nosso vizinho para cuidar de Melissa até que eu pudesse chegar em casa do trabalho. Melissa parou de pedir para a mãe ler histórias para ela antes de dormir, ela veio direto para o meu escritório. Na semana passada, Jéssica realmente apareceu para o jantar na hora certa, e você deveria ter visto como o rosto inteiro de Melissa se iluminou. Ela começou a contar a Jéssica sobre um projeto de arte que ela fez na escola, mas Jéssica estava ocupada demais mandando mensagens no celular para sequer olhar para ele. Minha filha simplesmente parou no meio da frase e voltou a comer seu macarrão com queijo. Essa porcaria me destruiu. Tentei lidar com isso como um adulto. Uma noite, depois que Melissa foi dormir, sentei com Jéssica na cozinha. Mantive minha voz calma e expliquei como estava preocupado com ela, sobre como Melissa estava sendo afetada por tudo isso. Até mencionei que não fazíamos sexo há mais de 1 mês, esperando que isso pudesse chegar até ela. Grande erro. Ela me atacou dizendo como eu estava tentando controlar a vida dela, como eu tinha ciúmes dela ter amigos, como eu queria que ela ficasse presa em casa para sempre. Ela disse que eu deveria estar feliz por ela finalmente ter encontrado algo que a fizesse se sentir viva. Segundo ela, eu estava apenas sendo um babaca que não apoiava e que não conseguia lidar com o crescimento pessoal dela. Crescimento pessoal não significa abandonar sua filha. Eu perdi a cabeça naquele momento. Lembrei a ela como eu tinha apoiado cada coisa que ela queria fazer. Quando ela quis largar o emprego para ficar em casa com Melissa, eu peguei projetos extras no trabalho para cobrir a renda perdida. Quando ela quis essas aulas de cerâmica. E agora ela está me dizendo que eu não a apoio emocionalmente. Comecei a listar todas as vezes que a cobri com Melissa ultimamente. Ela apenas ficou lá revirando os olhos e disse a clássica besteira sobre como fornecer dinheiro não é tudo. Então ela saiu furiosa dizendo que precisava de ar. Realmente madura. 2 semanas se passaram. Nós mal conversamos, exceto sobre a agenda de Melissa. Então, uma manhã, durante o café da manhã, Jéssica me contou sobre querer ir a um retiro de cerâmica de fim de semana com Rebecca. Disse que seria em algum centro de arte chique a algumas horas de distância. Eles trabalhariam em suas habilidades de cerâmica, fariam alguma meditação, essas coisas. Meu detector de besteira começou a enlouquecer. Em 8 anos de casamento, Jéssica nunca mencionou que queria fazer qualquer tipo de retiro. Ela odiava ficar longe de casa, ela até pulou a despedida de solteira da irmã no ano passado porque disse que sentiria muita falta de Melissa. Mas eu fiquei tranquilo. Disse a ela que sim, ela poderia ir,
mas primeiro eu queria conhecer essa tal de Rebeca. Afinal, ela estava passando metade do tempo com ela há meses. Parecia bem razoável querer conhecer a suposta melhor amiga da minha esposa antes de elas fazerem uma viagem de fim de semana juntas. Mas você deveria ter visto o quão rápido Jéssica recuou. Ela disse que Rebeca é muito tímida perto de pessoas novas. Depois ela disse que ela está passando por muita coisa agora e não está a fim de conhecer ninguém. Cada desculpa parecia mais ridícula que a anterior. Foi quando eu soube que algo estava seriamente errado. 8 anos de casamento ensinam quando seu parceiro está mentindo, e Jéssica estava mentindo pra caramba. Eu nunca quis ser aquele cara que mexe no telefone da esposa. Por 8 anos, respeitei completamente a privacidade dela. Caramba, até costumávamos brincar sobre aqueles casais que compartilhavam senhas e rastreavam a localização um do outro. Mas alguma coisa não estava batendo com esse retiro. Jéssica começou a manter o telefone virado para baixo o tempo todo, e ela pulava toda vez que ele tocava. A gota d'água foi quando a vi mandando mensagem no banheiro às 2 da manhã da semana passada. Ela disse que estava apenas checando o Instagram. Então, sim, esperei até que ela estivesse na garagem pegando sua mala, e peguei o telefone dela no balcão da cozinha. Ela estava desleixada em manter ele trancado ultimamente, provavelmente ocupada demais planejando sua porra de retiro. A verdade me atingiu como uma tonelada de tijolos. Nenhuma Rebeca em nenhum lugar em seus contatos. Mas havia esse contato salvo como estar com centenas de mensagens. Comecei a ler e fiquei enjoado. Esse cara, Daniel, era o instrutor de cerâmica dela. Eles estavam trocando mensagens de texto desde a 3ª aula dela. As mensagens começaram inocentes o suficiente, falando sobre tipos de argila e temperaturas de queima. Então elas ficaram flertantes. Então explícitas. Vi mensagens sobre encontros no apartamento dele depois da aula. Recibos de hotel. Fotos sensuais que ela tinha mandado para ele. Enquanto eu estava em casa me certificando de que Melissa tinha jantado e feito o dever de casa, Jéssica estava mandando mensagens para esse babaca sobre como era emocionante se esgueirar por aí. 8 anos de casamento jogados fora por um professor de cerâmica babaca. Eu não ia deixar ela me enganar depois, então tirei print de tudo e enviei para mim mesmo por e-mail. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Então subi as escadas, onde ela estava fazendo as malas. Ela tinha toda a sua lingerie chique estendida em nossa cama. Ela estava ali segurando sutiãs diferentes como se estivesse planejando um desfile de moda. Eu não consegui me conter. Eu perguntei a ela qual era o favorito do Daniel. O corpo inteiro dela congelou. Quando ela se virou e viu o telefone na minha mão, seu rosto ficou branco. Você pensaria que ela pelo menos tentaria negar ou se desculpar. Não. Essa mulher, com quem passei 8 anos construindo uma vida, que eu apoiei em tudo, começou a gritar sobre sua privacidade. Como se eu fosse o cara mau por descobrir sobre o caso dela. Ela continuou com esse discurso todo sobre como eu não tinha o direito de mexer no telefone dela. Então disse que estava infeliz há anos e que ninguém na família se importava com seus sacrifícios. Eu queria rir. Eu estava me matando no trabalho, cuidando da nossa filha, cobrindo todas as responsabilidades dela enquanto ela estava transando com a professora de cerâmica. Mas de alguma forma eu era o único que não dava apoio. A audácia dessa mulher era irreal. E o que realmente me irritou foi como ela tentou reescrever a história, alegando que eu tinha reclamado de tudo o que fiz. Isso foi uma completa besteira. Eu nunca disse uma palavra até que ela começou a perder os eventos escolares de Melissa e a esquecer coisas básicas de mãe. Por meses eu a vi se afastar da nossa filha, e fiquei de boca fechada esperando que ela se recuperasse. Ela começou a falar mais alto, praticamente gritando sobre como merecia ser feliz. Eu tentei fazer ela ficar quieta. Era quase meia-noite e o quarto de Melissa ficava logo no fim do corredor. Isso a deixou ainda mais irritada. Ela começou a gritar sobre como tudo era sempre sobre Melissa, nunca sobre suas necessidades. Uma mulher adulta com ciúmes da própria filha de 6 anos. Então ouvi minha filha chegando ao nosso quarto. Melissa estava parada na porta. Ela perguntou por que estamos brigando.
Era exatamente isso que eu não queria que acontecesse. Corri e me ajoelhei ao lado dela, tentando agir como se tudo estivesse normal. Disse a ela que estávamos apenas tendo uma conversa de adultos e que eu viria ler outra história para ela em alguns minutos. Jéssica apenas ficou lá parada como uma estátua, nem tentou confortar sua filha. Melissa olhou para frente e para trás entre nós antes de voltar para o quarto. Ela parecia assustada. Assim que Melissa foi embora, eu me virei para Jéssica e mantive minha voz bem baixa. Pedi a ela para realmente olhar para o que ela estava fazendo com a nossa família. Nossa filha estava literalmente com medo de estar em sua própria casa porque sua mãe estava muito ocupada pensando sobre seu caso para dar a mínima para qualquer outra pessoa. Jéssica simplesmente começou a chorar, falando sobre o quão presa ela se sentia como dona de casa e como ela precisava se encontrar. Disse que eu tinha meu emprego chique de engenharia enquanto ela estava presa em casa. Foi quando eu perdi o controle. Eu disse a ela que meu trabalho não era um hobby divertido, era eu sacrificando 60 horas por semana para que ela pudesse ficar em casa com nossa filha como ela queria. Ela destruiu nosso casamento por um cara de meia-idade que ensinava cerâmica para donas de casa entediadas. Jéssica entrou em modo de controle de danos total. Ela começou a prometer todo tipo de porcaria entre os soluços. Ela bloquearia o número do Daniel agora mesmo. Ela nos encontraria um conselheiro matrimonial logo de manhã. Ela abandonou a aula de cerâmica e foi uma mãe melhor para Melissa. Ela até se ofereceu para arrumar um emprego para que eu não tivesse que trabalhar tanto. Mas vendo ela chorar ali na nossa cama, tudo o que eu conseguia pensar era em como ela tinha mandado mensagens sujas para Daniel daquele mesmo lugar enquanto eu lia histórias de ninar para nossa filha. A confiança tinha acabado. Completamente acabado. Deixei ela chorando em nosso quarto e liguei para meu irmão Davi. Ele sempre me apoiou, ele disse para trazer Melissa imediatamente. Quando eu disse a Jéssica que levaria Melissa para a casa de Davi para passar a noite, ela tentou me impedir. Começou a dizer besteiras sobre como eu não podia levar a filha dela embora. Eu fechei isso bem rápido. Disse a ela que se ela tentasse me impedir, eu ligaria para os pais dela agora mesmo e contaria exatamente por que o casamento da filha perfeita deles estava desmoronando. Isso chamou a atenção dela. Os pais de Jéssica são católicos da velha guarda, eles a rejeitariam se soubessem que ela estava traindo. Talvez tenha sido um golpe baixo, mas eu não dou a mínima. Eu só precisava levar Melissa para algum lugar estável para passar a noite. Posso atualizar isso de manhã, quando eu souber o que fazer em seguida. Atualização 1. Na manhã seguinte, depois de mal dormir no sofá de Davi, as coisas estavam mais claras. A esposa de Davi, Tiffany, fez café da manhã para nós, e ver Melissa rir das piadas idiotas do tio dela me fez perceber o que precisava acontecer. Ela merecia acordar para a vida. Liguei para Jéssica por volta das 10 da manhã, depois de deixar Melissa na escola. Disse a ela que precisávamos conversar sobre separação. Ela começou a chorar de novo, implorando para que eu voltasse para casa para que pudéssemos resolver as coisas. Disse que tinha cometido um erro horrível, mas que ainda me amava. Isso é rico vindo de alguém que estava transando com seu professor de cerâmica por meses. Peço desculpas por trazer o professor de novo, mas me trair com um professor de cerâmica só mostra o quão ferrada é minha vida. Eu concordei em levar Melissa para ver ela mais tarde. Uma criança não deveria sofrer só porque a mãe dela é uma traidora. Mas eu deixei claro que tínhamos terminado. O casamento é construído com base na confiança, e ela pegou 8 anos de confiança e jogou no lixo por algumas emoções rápidas com Daniel. Ela tentou todos os truques do livro, chorando sobre como ela faria qualquer coisa para consertar isso, prometendo que nunca mais falaria com Daniel, jurando que seria uma esposa e mãe melhor. Mas você não pode desfazer seu professor de cerâmica. Você não pode desfazer aquelas mensagens sobre o quão emocionante foi trair seu marido. Alguns ensinos simplesmente não podem ser desfeitos. Quando chegamos em casa, Melissa correu direto para Jéssica e a abraçou forte. Aquela imagem me machucou por dentro. Minha garotinha não tinha ideia de que sua mãe tinha escolhido um cara aleatório em vez da nossa família. Jéssica estava chorando e abraçando Melissa como se ela fosse a vítima de tudo isso.
Mandei Melissa subir para pegar alguns brinquedos que ela queria levar de volta para a casa do tio Davi. Assim que ela saiu do alcance da voz, eu disse diretamente a Jéssica que estava pedindo o divórcio. O olhar no rosto dela era como se ela não conseguisse acreditar que isso estava realmente acontecendo. Como se de alguma forma ela achasse que lágrimas e promessas me fariam esquecer de Daniel. Ela tentou todas as táticas de manipulação. Primeiro veio a besteira de eu estar exagerando. Então ela falou sobre como ela estava apenas tentando se encontrar. Eu quase perdi a cabeça naquele momento. Desde quando se encontrar significa destruir sua família. Eu a apoiei em todas as fases, a fase de yoga, a fase de culinária orgânica, até mesmo naquela vez em que ela quis começar um blog de mamãe. Mas aparentemente trair seu marido e negligenciar sua filha era apenas parte de sua jornada de autodescoberta. Eu me encontrei com esse advogado de divórcio que Davi recomendou, que era especialista em casos envolvendo infidelidade. Ele olhou para as capturas de tela que eu salvei e disse que eu tinha um caso muito bom para a traição dela e para a negligência infantil de minha filha. Disseram para eu documentar tudo. Dei uma olhada no meu telefone e encontrei dezenas de mensagens de texto dos professores de Melissa sobre Jéssica faltando às reuniões. Tinha capturas de tela de suas postagens no Instagram em bares quando ela deveria estar na aula de cerâmica. Até tinha recibos de todas as vezes que tive que comprar material escolar para Melissa de última hora porque Jéssica esqueceu. As semanas seguintes foram brutais. As mudanças de humor de Jéssica me davam chicotadas. Um dia ela mandava essas longas mensagens de desculpas sobre o quanto ela estava arrependida e como ela faria qualquer coisa para consertar as coisas. No dia seguinte ela estaria me chamando de babaca controlador que nunca a deixava ser ela mesma. O pior foi quando ela começou a usar Melissa como uma arma. Ela dizia coisas como: um bom pai deve manter a família unida ou pensa no que isso vai afetar nossa Melissa. Muito rico vindo de alguém que perdeu a peça da escola da própria filha para ficar com seu parceiro. Eu interrompi essa manipulação bem rápido. Lembrei ela de que foi ela quem destruiu nossa família quando decidiu ficar com Daniel em vez de ser mãe de sua filha. O processo de divórcio durou 4 meses. Meu advogado batalhou pela minha custódia. Tínhamos uma montanha de evidências mostrando a negligência de Jéssica. A audiência de custódia foi difícil. Meu advogado pintou um quadro de Jéssica como uma mãe instável que escolheu um caso em vez do bem-estar de seu filho. Fiquei ali sentado observando eles despedaçarem o caráter dela, e eu não senti nada. Cada coisa ruim que disseram sobre ela era verdade. O juiz me concedeu a custódia total, com Jéssica tendo 3 dias de visitação por semana. Ela chorou no tribunal quando anunciaram. Contar tudo para Melissa foi a parte mais difícil. Ela fazia essas perguntas inocentes. Eu sentava com ela em seu quarto, cercada por seus bichos de pelúcia tentando explicar as coisas de uma forma que uma criança de 6 anos pudesse entender. Eu dizia a ela que às vezes os adultos fazem escolhas que machucam as pessoas que amam, mas nada disso era culpa dela. Que a mãe e o pai ainda a amavam muito, mesmo que não pudéssemos mais viver juntos. Jéssica entrou no modo vítima total nas redes sociais após o divórcio. Começou a postar essas citações vagas sobre abuso narcisista e sobre encontrar a si mesma. Fez essas postagens longas no Facebook sobre como ela estava se curando do trauma e redescobrindo seu valor. Os comentários estavam cheios de pessoas que só conheciam o lado dela da história. Mas isso saiu pela culatra quando enviei capturas de tela das mensagens dela com Daniel para os pais dela. Eles eram católicos da velha guarda que estavam casados há 40 anos, eles estavam devastados. O pai dela nem conseguia olhar para ela. Todo o nosso grupo de amigos também ficou do meu lado. Eles tinham visto como ela tinha mudado, como ela tinha ignorado as reuniões familiares para passar um tempo com sua aula de cerâmica. O acordo financeiro foi o último prego no caixão dela. Meu advogado garantiu que eu me desse bem na divisão de bens. Fiquei com nossa casa, aquela que eu estava pagando a hipoteca enquanto ela estava transando com Daniel. Tenho que ficar com meu carro novo, enquanto ela ficou presa com meu velho e antigo carro. O juiz deu a ela uma quantia patética de pensão alimentícia, mas com seu caso registrado, ela não podia argumentar por mais.
Ela ficou com talvez um quarto de nossas economias, mas isso não duraria muito com aluguel e contas para pagar. Ela não tinha emprego, nenhuma habilidade real, estava fora do mercado de trabalho há 6 anos. A última vez que eu vi, ela estava morando em um apartamento do outro lado da cidade tentando encontrar trabalho como recepcionista. Ouvi de amigos em comum que Daniel deu um bolo em Jéssica logo depois que o divórcio foi finalizado. Aparentemente, ele estava saindo com outras 2 mulheres de diferentes aulas de cerâmica o tempo todo. Jéssica tentou ligar para ele por semanas, mas ele não atendia. Ela até apareceu no apartamento dele uma vez, mas ele fingiu que não estava em casa. Bem feito para ela, ela queimou a vida inteira por um cara que estava apenas usando ela como uma de suas peças secundárias. Eu nunca o confrontei sobre nada disso. Não teria sentido. Embora às vezes eu imagine encontrar ele no mercado ou algo assim. Eu não costumo ser uma pessoa violenta, mas não posso garantir que não quebraria os dentes dele se o visse sorrindo para mim do outro lado da seção de produtos. A vida é diferente agora, mas estamos fazendo funcionar. Falei com meu chefe e mudei para uma semana de trabalho de 4 dias. O corte de salário é uma droga, mas estar lá para Melissa vale a pena. Jéssica tem seus 3 dias de visita, quartas-feiras depois da escola e a cada 2 fins de semana. Eu me certifico de que Melissa esteja pronta na hora com sua mala de viagem pronta, mesmo que Jéssica já tenha se atrasado para buscar 2 vezes neste mês. Mas eu fico de boca fechada sobre isso. Melissa se ilumina quando vê a mãe, e eu não vou tirar isso dela só porque quero dizer a Jéssica que ela é uma mãe ruim. Jéssica tenta puxar assunto às vezes, pergunta sobre a escola ou as atividades de Melissa. Eu mantenho minhas respostas curtas e me atenho aos fatos. Não adianta dar a ela nenhuma abertura para tentar manipular seu caminho de volta. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!